Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar orando a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso entendimento e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, e que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe nas nossas vidas, Deus, nos libertando, meu Pai, de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de viver a Sua vontade, meu Pai, de crescer na Tua presença, Deus, que o Senhor venha nos usar, nos encher com o Teu Espírito Santo, nos encher com a Tua graça, meu Pai, com a Tua bondade, Senhor, com a Tua misericórdia, meu Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então hoje é a última lição do ano e o título dela é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. A leitura bíblica que nós vamos fazer está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Amém? Então, nessa última lição do ano, e a última lição do livro de Efésios, nós vamos falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. E é muito importante nós aprendermos isso, porque, como ele diz aqui nos versículos que nós lemos, essas armas espirituais, elas são importantes para que nós possamos resistir no dia mau. E esse ano nós tivemos um ano atípico, né? Pela primeira vez nas nossas vidas, nós tivemos uma pandemia, onde nós tivemos muita incerteza, muita insegurança, e o diabo, ele se aproveita desses momentos, né, para trabalhar nas nossas mentes, para tentar diminuir a nossa fé, para tentar nos deixar amedrontados, né, para colocar sentimentos que não são de Deus nas nossas vidas. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos armas disponíveis para vencer o mal, né, para vencer essas ciladas do diabo, né, para vencer o exército do inimigo que se levanta contra as nossas vidas. E nós precisamos conhecer e nós precisamos estar preparados. Como ele diz, nós devemos que orar em todo o tempo. E uma coisa que nós precisamos aprender, que o nosso verdadeiro inimigo não são pessoas. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo, né? São esses seres espirituais malignos, mas que usa pessoas. Então nós temos que aprender a lutar as nossas guerras, as nossas batalhas, enfrentar as nossas dificuldades, orando, né? Espiritualmente falando. Então o tema geral da carta de Efésios é Jesus Cristo e a sua igreja. Nesse trimestre nós aprendemos muitas coisas importantes. E no último capítulo, o apóstolo Paulo, ele nos revela, né, que nós temos uma guerra espiritual, né, que nós vivemos uma guerra espiritual, mas que apesar disso nós temos armas que nos capacitam a lutar e vencer. E na verdade nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então nós sabemos que existem seres espirituais malignos e existem seres espirituais celestiais, né? Anjos de Deus e demônios. Quem é mais forte, quem é mais poderoso? Deus ou o demônio?
com certeza absoluta é Deus. Então, se nós temos Deus nas nossas vidas, né, se nós estamos vestidos com a armadura de Deus, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele até nos assusta, ele até nos amedronta. Mas quando nós temos confiança, convicção do poder de Deus que existe em nós, a gente enfrenta o inimigo porque nós já somos vitoriosos. Então Paulo nos ensina que existe um exército maligno contra as nossas vidas, mas nós já vencemos, porque nós temos armas para isso. Então, o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. Então, a expressão ela está na forma passiva. Fortalecei-vos no Senhor. Nós temos que nos fortalecer, mas é em quem? É no Senhor. A nossa força ela vem de Deus, né? Então nós não temos poder em nós mesmos, nós temos poder em Deus. E infelizmente muitas pessoas, né, quando elas começam a experimentar o poder de Deus na vida delas, elas acabam esquecendo que aquele poder está vindo de Deus e acham que elas é que são poderosas sozinhas em si mesmas. E isso é uma grande cilada do diabo e isso acaba levando essas pessoas à ruína, à destruição e à perdição. Então, nós temos que ter essa consciência que o poder vem de Deus. Esse poder que nós temos é da comunhão que nós temos com Deus, é da intimidade que nós temos com Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas. E como o próprio livro de Efésios diz lá no capítulo 3, versículo 23, nós temos que renovar a nossa mente. Né? Outras passagens da Bíblia também falam sobre isso. Nós precisamos viver em santidade, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para que a gente viva essa realidade nas nossas vidas. E conhecer a palavra de Deus sem obedecer não tem valia nenhuma, não tem poder nenhum, não tem utilidade nenhuma. Frequentar os cultos sem se converter verdadeiramente, sem obedecer também não é suficiente. É um conjunto, né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, nós precisamos frequentar os cultos, ter uma vida de oração, ter uma vida de intimidade. É tudo isso que faz com que esse poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Amém? Vigilantes em toda oração e súplica. Então, Paulo, ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã baseada em oração. Nós, cristãos, nós temos que orar constantemente e frequentemente. Nós não podemos esfriar na oração, nós não podemos acomodar, nós não podemos deixar a preguiça, o diabo nos fazer desanimar e parar de orar. Então, muitas vezes a gente acha que a gente já orou ontem, porque a gente já orou no culto, a gente não precisa orar em casa, a gente não precisa orar todos os dias. E, na verdade, a oração é um estilo de vida. A gente ora o tempo inteiro. Quando a gente tem a oração como estilo de vida, a gente não só ora todos os dias, mas a gente ora todos os momentos. A gente está o tempo inteiro conectado com Deus, orando, falando, conversando com o Senhor, né? E não é possível a gente entrar em combate sem essa cobertura tão preciosa da oração do Espírito Santo de Deus. Essa arma espiritual tão poderosa. Então a expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Amém? Então esse clamor, ele deve estar acompanhado de vigilância, né? Nós devemos orar e nós devemos vigiar. E até o Espírito Santo, ele faz esse papel na nossa vida, de nos deixar alertas, né? De nos deixar atentos, de nos mostrar coisas que o diabo está armando contra as nossas vidas, ciladas do inimigo. Então, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, ele nos revela, né? Ele nos deixa nesse estado de alerta constante, né? De estar vigilante. Então, isso é que vai nos preservar das astutas ciladas do diabo. Então, nós temos que vigiar em toda oração e súplica, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Então, o termo, a expressão ciladas do diabo, indica armadilhas que o reino espiritual maligno, ele faz perseverantemente contra as nossas vidas. Ou seja, o diabo, ele não desiste. Mas ele sabe que nós, seres humanos, temos essa tendência de desistir.
Então é por isso que ele insiste. Ele está constantemente colocando ciladas, armadilhas nas nossas vidas para nos fazer pecar, para nos fazer afastar de Deus, para nos fazer esfriar. E muitas vezes o diabo ele tem usado pessoas que estão em posição de destaque, né, para nos fazer afastar do Senhor. Quantas pessoas elas desviam dos caminhos do Senhor, da casa de Deus, por causa de líderes, né, que muitas vezes estão em igrejas, mas que estão em pecado. Muitas vezes pecado do adultério, pecado da corrupção, vários tipos de pecado. E quando esses pecados eles vêm à tona, né, porque não há nada oculto que não seja revelado, isso acaba atingindo aqueles que estão mais fracos na fé. Porque muitas vezes as pessoas elas estão muito ali confiantes em homens. E isso acaba desviando esses pequeninos. A palavra de Deus nos ensina que essas pessoas que fazem esses pequeninos caírem, tropeçar, eles serão duramente castigados. Mas nós temos que estar muito alertas, muito atentos a isso, para nossa confiança não estar em homens. Então, mesmo que o homem fale, mesmo que o homem peque, nós não temos que nos afastar do Senhor, nós não temos que desviar dos caminhos do Senhor, porque a nossa convicção, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé, ela deve estar sempre em Deus. E Deus nunca vai nos decepcionar. Deus, ele nunca vai falhar, amém? Então nós temos que estar atentos, porque o diabo, ele quer destruir a igreja, ele quer afastar as pessoas de Deus. E o que o diabo faz? Ele quer confundir a mentira com a verdade. Quantas vezes, né, as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, que é a verdade. Ele quer deturpar as escrituras, ele quer dissimular e induzir a dissimulação, ele quer fazer falsos sinais, ele quer fazer acusações, ele quer semear incredulidade, ele quer promover ideologias anticristãs. Quantas pessoas têm aparência de cristão, aparência de ser espiritual, mas estão pregando coisas que a palavra de Deus condena literalmente. Hoje em dia é comum nós vermos igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, mas que tem até igreja cristã evangélica de homossexuais, né? Que muitas vezes acabam sendo condescendentes com o adultério. Então, assim, são coisas que Deus abomina, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, está escrito na Bíblia, não precisa nem de interpretação. Então, nós temos que ter muito cuidado, é por isso que nós temos que conhecer a verdade, é por isso que nós temos que conhecer a palavra. A gente tem que ouvir aulas, a gente tem que ouvir estudos, a gente tem que ouvir pregações, mas de pessoas que nós conhecemos, confiamos, conhecemos os frutos, e mesmo assim nós temos que ir para a palavra, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar, nós temos que ver se realmente aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Esse trimestre, por exemplo, nós estudamos o livro de Efésios. Com certeza, se os irmãos lerem agora o livro de Efésios novamente, todinho completo, agora, depois que acabar essa lição, a gente vai entender de uma maneira muito mais clara, a gente vai perceber coisas que antes nós não tínhamos percebido. Por quê? Porque nós estudamos, né? Porque nós aprofundamos, porque nós aprendemos. Então é muito importante nós fazermos isso para que nós não sejamos enganados pelas mentiras que o diabo conta e que às vezes usam pessoas que estão dentro da igreja, né? Que estão em cima dos púlpitos pregando, mas que não estão pregando a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. O conflito contra o reino das trevas. Então Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Então nós não temos que lutar contra o ser humano, mas nós temos que lutar contra o reino das trevas nas regiões celestiais. É claro que muitas vezes nós temos que ter atitudes humanas, mas sempre, sempre, sempre baseado em oração. Nós temos que estar sempre orando, sempre repreendendo, sempre lutando, né, contra essas hostes
espirituais do mal. Eu fui procurar o significado da palavra hostes, e a palavra hostes significa exército. Então existe um exército do mal, um exército do diabo batalhando contra a vida das pessoas. Então nós temos que orar sim, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que jejuar. Sempre que nós encontramos uma dificuldade na nossa vida, né, sempre que a gente está tendo assim problema com alguém, com pessoa, além de nós tentarmos agir, nós temos que orar, nós temos que repreender, porque é no reino espiritual que nós vencemos as nossas dificuldades, as nossas guerras e as nossas batalhas. Então a gente tem que sempre colocar diante de Deus. Então, quando existem pessoas que te perseguem, pessoas que te irritam, situações, começa a apresentar. Ao invés de você ficar reclamando da situação, ficar reclamando da pessoa, ficar brigando com a pessoa e discutindo, começa a orar, a repreender o demônio, repreender a ação de Satanás. Começa a orar, começa a repreender, que você vai ver o agir de Deus, a transformação e a mudança e a libertação que vem na sua vida em decorrência da oração, porque as nossas batalhas a gente vence espiritualmente primeiro, para depois se manifestar. E quando a gente ora, Deus ele dá até para nós estratégias, né, do que nós devemos fazer, do que nós devemos falar, de como nós devemos agir. Deus nos ajuda a controlar o nosso temperamento, porque nós somos humanos e muitas vezes é normal que a gente tenha sentimentos humanos. Então a gente tem que orar, que Deus vai nos controlando, Deus vai nos dando sabedoria. Amém? As agências das potestades do ar. Então, Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Então, esses seres que ele fala, eles são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Pelo nome, a gente já percebe que eles são poderosos, né? Principado, potestade, indicam o que? Poder, né? Primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas, né? São líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Então são seres que são poderosos, sim, mas Deus é mais poderoso. Então nós vencemos como? Através do poder de Deus. Mas se nós não estamos com comunhão com Deus, se nós não estamos ligados em Deus, como é que nós vamos vencer? Não vamos. Porque nós, na nossa força, não podemos vencer o diabo. A gente pode vencer com Deus. Eles são também seres malignos, né? Eles formam hostes espirituais da maldade. Então se referem a demônios que usam o mal para destruir a vida das pessoas. E eles também são astutos, eles são espertos, eles são inteligentes, eles são sutis. Eles usam muitas vezes coisinhas do dia a dia que muitas vezes nós não percebemos. E muitas pessoas às vezes acham que estão fazendo o bem, mas elas estão sendo usadas por Satanás. Então o diabo ele é muito sutil e ele acaba enganando até os crentes, né, que estão dentro da igreja, são enganados pelo diabo por causa da sua sutileza. Então se nós não estivermos muito conectados com Deus, se nós não estivermos orando, né, nós acabamos caindo nessas ciladas do diabo. Então é por isso que Paulo ele nos incentiva a orar constantemente para que nós possamos estar protegidos dessas ciladas do diabo, para que nós possamos estar atentos, né? Porque nós sabemos que o Senhor ele é o nome acima de todo o nome. Ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, de toda a hoste celestial do mal. Ele é mais poderoso que tudo. E nós precisamos estar preparados para enfrentar essas armadilhas. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Então ele fala aqui que nós temos uma armadura e fala dessas armas. Quando ele usa a expressão armadura, traduz o termo grego que é panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Então o Senhor está dizendo que nós temos uma armadura completa. Na carta, a orientação é para não usar armas próprias, mas para a gente usar essa armadura de Deus, para que nós possamos resistir bravamente contra as potestades do ar. E as armas indispensáveis de defesa são: cingidos os vossos lombos com a verdade.
Então, quando ele fala cingir o lombo, ele está falando de uma peça que eles usavam para dar mobilidade ao soldado. Então, ele colocava como se fosse um cinto para que a roupa do soldado não ficasse atrapalhando ele. Então, ele andava com o lombo cingido para que ele tivesse mobilidade. E isso faz referência à verdade da doutrina de Cristo. Aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo mostrou é a verdade. E a integridade do soldado. Então, nós temos que andar nessa doutrina que Cristo nos ensinou. Vestida a couraça da justiça. Então, trata-se de uma malha, o que era essa couraça? Uma malha impenetrável que protegia os órgãos vitais. Então, protegia, né, o corpo do soldado para que ele não fosse atingido, né, e viesse a morrer. E também se refere à justiça de Cristo e a retidão do soldado no campo de batalha. Amém? Aí tem os calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, era uma sapatilha que o soldado usava e ela era de couro, era como se fosse uma meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Então, protegia o pé, mas também dava estabilidade para quando ele estivesse andando. E faz referência à firmeza que o evangelho proporciona. E a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo que os soldados usavam era um escudo muito longo, retangular, feito de madeira e couro, e o escudo ele protegia o corpo inteiro do soldado, praticamente, dos dardos incendiários que eram lançados contra ele. Então, ele faz referência à fé inabalável que nós devemos ter em Deus, que nos protege desses dardos que o diabo lança contra a nossa vida, muitas vezes através de calúnias, através de dúvidas, através de rebeliões, né, que são disparados pelo diabo contra as nossas próprias vidas. Tem um livro de uma autora muito conhecida que se chama Joyce Meyer, que fala assim, no campo de batalha da mente. E ela fala sobre isso, né, como nós devemos ter cuidado com a nossa mente, porque muitas vezes é aqui que o diabo lança esses dardos, é aqui que o diabo lança coisas nas nossas vidas, né, pensamentos, sugestões, e às vezes você acha que aquele pensamento é ali da sua cabeça, mas foi o diabo que soprou na sua mente. Então, esse escudo da fé, ele nos protege disso, né, desses dardos inflamados do diabo. E o capacete da salvação. O capacete, ele era uma peça bem pesada, resistente e fabricado com bronze ou ferro. Então era assim, para proteger, né, a cabeça ali do soldado também, que é uma parte vital do corpo. E refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Então, está relacionado a gente ter certeza de que Cristo morreu e que através da morte de Jesus Cristo nós recebemos a salvação. Nós não podemos ter dúvidas com relação a isso. A partir do momento que você se converte verdadeiramente a Deus, você recebe a salvação, né? Você coloca a sua fé em Deus e Deus te dá a salvação. Então nós não podemos ter dúvidas com relação a isso. E aí a imprescindível arma ofensiva. Então, finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível, né, dessa armadura que servia tanto para a defesa quanto para o ataque, porque todos os outros era mais para proteção do soldado. Só que a espada, ela também serve como ataque. E o termo grego para ela é machaira, identificado como espada curta. Isso significa que o combate ele é pessoal. O enfrentamento ele é diário e acontece corpo a corpo. E nós sabemos disso, né? O diabo, ele nos tenta diariamente. Nós temos que estar atentos e alerta e orando diariamente. E a espada do Espírito ela é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. E deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. E a Bíblia diz bem assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
E isso é algo que nós precisamos entender e que nós precisamos praticar. Porque o diabo, ele vem com as sugestões. A gente começou falando, eu falei no início, né, sobre esse ano ter sido um ano atípico por causa da pandemia. E quando iniciou a pandemia, foi muito comum nós sentirmos medo, insegurança, porque era algo novo que nós não conhecíamos. E era isso que o diabo queria, abalar a nossa fé. Como se Deus tivesse perdido o controle das coisas. Mas quando nós temos a nossa mente renovada através da palavra de Deus, por mais que o diabo ele sugira essas coisas, a Bíblia de Deus nos revela a verdade. Então, quando tudo isso começou, né, normal nós sentimos medo, insegurança, e eu também senti, mas através da palavra de Deus eu fui vendo que Deus falava sobre isso. E o que Deus fala? Praga alguma chegará à sua tenda. Então, ou seja, o Senhor não vai permitir que esse mal atinja a sua vida, atinja a sua família. E se atingir, Ele tem poder para curar, porque Ele já levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele levou todas as enfermidades que já existiam e as enfermidades que iriam surgir depois. Quantas enfermidades surgiram após a vinda de Jesus? E quantas ainda vão surgir até a sua volta? Você acha que esse é o último vírus que vai aparecer? Que essa vai ser a última pandemia? Não é a primeira e não vai ser a última, é a primeira que nós vivemos. Mas com certeza também não vai ser a última, mas nós não precisamos temer, porque é o Senhor que nos guarda. E quando nós sentimos medo, nós estamos fazendo aquilo que o diabo quer. Mas quando nós resistimos, quando nós acreditamos em Deus, quando nós confiamos no poder do Senhor, esse mal dissipa, a ansiedade acaba, tudo vai embora. Por quê? Porque nós cremos na palavra do Senhor, nós resistimos ao diabo, ele tem que fugir das nossas vidas. E eu vou ler a conclusão que diz assim: a vitória de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. E foi muito interessante, né, essa ser a última aula, o apóstolo Paulo nos mostrando, né, o Senhor nos ensinando que nós temos um exército do mal se levantando contra a igreja, contra as nossas vidas. Mas que o Senhor já nos deixou armas para vencer essa cilada e para vencer esse mal. Nós sabemos que o Senhor é conosco. E esse ano novo que vai começar agora, semana que vem, 2021, nós temos que colocar diante de Deus e ter a convicção e a confiança de que Deus é conosco, que vai ser um ano abençoado, um ano de felicidade, um ano de prosperidade, um ano de paz, um ano de saúde. É isso que nós temos que profetizar e é isso que nós temos que tomar posse para as nossas vidas. Amém? Essa é a lição de hoje, né? Que os irmãos possam compartilhar com outras pessoas, que os irmãos continuem assistindo às aulas, né? E que o ano de 2021 seja uma bênção, né? Que Deus cumpra a sua palavra e as promessas dele nas nossas vidas e que nós possamos estar cada vez mais firmes na presença do Senhor e glorificar o nome de Deus, né? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus que nos ama e é um Deus que não nos abandona. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.